Olá amigos e amigas, bem-vindo a mais um vídeo no canal, tá? Como tá escrito aí, ó, vida de eventual, vou passar a experiência que eu tive dando aula no estado, tá? Como eventual. E foi a minha experiência, tá? Não é julgando a profissão, nem quem continua, né, eventuando aulas, né? Porque antigamente chamava professor substituto, hoje é eventual. E foram as minhas experiências, tá bom? E quem tá hoje, né, substituindo aula aí dos professores com um atestado médico, umas férias, né, ou uma falta abonada, são guerreiros, tá? Queria deixar primeiramente aqui, agradecer a todos vocês, tá? Muita sorte, tá? Porque é preciso, e muita sabedoria, tá? Porque lecionar aula é muito difícil no lugar de outro professor que já está ali o ano letivo inteiro, né? Então ele já conhece a turma, ele já sabe o jeitinho de cada um, ele já conhece a voz de cada um, ele sabe quando o aluno não está na sala. Aí tem até aquela brincadeira de comparar uma pessoa mais velha na profissão, né, com mais anos de profissão, com um novato, né? Aí eu falo que é o professor Nutella, que é o novato, e o professor Raiz, que é aquele mais antigo de estado, né, que tem muitos pontos, né? Cada aula, para quem é leigo, cada aula é contado um pontinho, né? Então, quando começa-se o ano que precisa atribuir aula, os blocos de aula das escolas primeiro vai para os professores que têm mais ponto. E cada professor que tem mais ponto, geralmente a gente já conhece quase todos eles, porque toda atribuição praticamente é as mesmas, né? Quando a gente já sabe quem é os professores, já vai pegar primeiro e assim vai. Então, as últimas aulas, né, é para aqueles professores novatos, tá? Então, são aqueles professores novatos. E eu, falando da minha experiência de eventuando no estado, é engraçado por quê? Porque a direção da escola, né, diretora, vice-diretora, eles te tratam super bem, porque você é aquele que vai ficar ali com os alunos para que eles não tenham uma aula vaga, que eles não tenham que ir para a quadra, né? Pode se machucar, tem que ter alguém supervisionando, tem que ter o coordenador de aluno olhando. E o eventual não. Quando o eventual está na escola, ele fica com essa sala, né? Então, aí começa a vida do eventual que eu tinha mencionado aí no título do vídeo, gente. É o seguinte, a direção super bem com você, porque eles precisam que você mantenha as aulas ocupadas e você precisa dar conteúdo para os alunos, certo? Só que pelo lado contrário, né, que eu vejo como uma parte até engraçada hoje, que o secretariado da escola, eles não curtem muito os eventual não, tá? Por quê? Porque o eventual é sempre trabalho a mais e muita dúvida. Eu vou explicar o porquê. Toda vez que um professor ele não vai, né, por uma falta abonada, por um atestado médico, por algum motivo, né, o professor eventual vai entrar no lugar dele. O secretariado ele tem que tirar essa aula do professor, né, concursado ou um professor, né, que está ali com a aula durante aquele ano naquela escola e passar para o eventual. E geralmente o eventual também, né, professor eventual, ele vai anotando todos os professores que ele substituiu, o horário, tudo, tá? Só que por secretariado, quando vai chegar no final do mês para fechar, né, a folha de pagamento do professor, tem que tirar aquela aula lá, tudo. Então ele tem que vir confirmar com você se sua folha que você marcou tá batendo lá. Então toda vez que o secretariado, né, as secretárias da direção vê um eventual, ela já meio que até se desespera, sabe? Fala, ih, lá vem, né? Outra, os alunos estão acostumados com o professor deles, né? Que ele é professor efetivo o ano inteiro. Então quando você vai, né, substituir ele, né, durante uma aula, os alunos não querem, né, ter aula com você. Por quê? Porque você vai, eles queriam ficar de boa, né? O tempo ocioso, 50 minutos de aula, eles não queriam fazer nada, ou queriam ir para a quadra, ou sair mais cedo, ir embora mais cedo, né? Dependendo da escola, se for a última aula e não tiver mais professor eventual para substituir, eles veem lá se dá para dispensar ou não, né? Então são regras de cada escola, mas geralmente não dispensa, porque pode acontecer alguma coisa, né? Ou alguma criança sofrer algum acidente.
Aí os alunos também não vão com a sua cara, né? Porque você é novo, eles queriam ficar de boa e você foi lá substituir o professor que faltou. Então, e outra também. Então o secretariado já vê você sempre como bastante trabalho e dúvida que tem que tirar com eles, tá? O eventual sempre vai ter isso, todo final do mês é a mesma coisa. É uma conferência, se você substituiu, não substituiu, qual aula que foi, se bate tudo, é sempre assim o final. Se a sua sede é na escola que você está dando aula, sede é o quê? É o lugar que você escreveu para lecionar, né, para ser o professor eventual. E quando você fez a inscrição em outra escola, né, que é a sua sede, o secretariado ele tem que transferir todos esses dados para a sua sede. Ele tem que mandar e-mail para a sua escola, onde você fez lá o seu cadastro, né, onde você faz parte, né, onde você está cadastrado. E, ou é e-mail, aí nesse dia geralmente a internet está lenta, caiu, o telefone não atende, choveu. Por isso que eu falo para vocês, né? O secretariado vê o eventual, já olha o eventual, já sabe que é mais trabalho. Os alunos é a mesma coisa. E tem a parte dos professores, né? Também, né? O professor também... Alguns não se dão com os eventuais, tá? Não é uma briga, recha, nada claro assim. Mas assim, o eventual, quando ele entra lá, ele entra cheio de disposição, tá? Ele quer dar uma aula bacana, né? Ele quer substituir à altura o professor que não está ali naquele momento. Aí o que ele faz? Ele vai dar uma aula, ele consegue prender a atenção dos alunos ali. Aí o que acontece? O professor, quando ele retorna, os alunos falam assim, mas por que você não falou de tal autor? Por que você não falou de tal lição, tal matéria? Por que você não explicou isso antes pra gente? Aí o professor efetivo, né, o professor mesmo, ele fica assim meio que sem entender porque que a turma tá tão empolgada, aí ele vai tirar satisfação com você. Ele fala, o que você passou de matéria lá, que tá todo mundo empolgado, não sei o quê. E isso vai gerando um pouco, sabe, de... Não vou falar uma rivalidade, mas assim, incomoda um pouco, porque o eventual ele vem cheio de disposição e às vezes o professor que está lá fixo, ele tem que seguir um cronograma, né? Um cronograma do que ele tem que dar, toda a matéria que ele tem que dar, as provas que ele tem que dar sobre aquilo, então ele não pode fugir muito daquilo. Então às vezes ele não tem como dar uma aula interessante como o eventual que já vem mais desprendido, né? Às vezes você dá o cronograma para seguir o que tem que fazer, o professor já deixa, ele fala, vou me ausentar por alguns dias, você continua dando isso aqui sem problema nenhum. Mas quando você dá uma aula livre, você fala de outros assuntos, aí acontece isso. Então, os alunos são hostis com a gente, os professores ficam enciumados que você geralmente dá uma aula mais interessante, porque eles não podem fugir do cronograma, né? E o secretariado, tá? Essa foi a minha experiência, tá bom? Não vou falar que seja em todas as escolas ou em todos os lugares, né, os outros estados aí, né, outras cidades, mas foi o que eu passei, tá? Então não é criticando ninguém, né, é só um ponto de vista meu, que eu passei, não foi ninguém que me falou, eu passei, tá? Quando você entra numa sala também, o eventual, ninguém dá atenção pro eventual, né? Então, o que acontece? Os meus primeiros dias, né, lecionando como eventual, eu entrava na sala, né, ficava gritando, acenando, e gastava voz, e ninguém tava nem aí, ninguém me respeitava, e assim foi, né. Aí eu pensei como? Eu falei, eu tenho que chamar a atenção deles de alguma maneira. Aí, o que eu fiz? Eu escrevi na lousa assim, ó, aqui em São Paulo tem essa gíria, não sei se alguém vai ver de outra cidade ou de outro lugar aí, tem uma gíria entre os jovens aqui que chama pode pá, né? Seria tipo assim, pode deixar, né? Ou é agora, né? Aí eu fui escrever na lousa, pode pá, você, né? Que é um V e o C, e um não com tio. Né? Aí ficou todo mundo olhando pra minha cara e falou, olha o professor, meu. Né? Por que eu fiz isso? Aí eu fui explicar pra eles linguagem de internet. O Twitter, você pode digitar 140 caracteres, então são frases, né? Aí eu fui explicar pra eles, e eu falei pra eles assim, então, mas vocês não se acostumam com a linguagem de internet, que vai chegar uma hora que vocês vão acabar se acostumando e vão abreviando e não tem jeito. Aí veio um aluno e falou assim, professor, eu não escrevo N com tio, eu escrevo na 1. Aí eu falei, na 1? Como assim na 1? Não, na 1. Aí eu falei, nossa, você digita letra a mais pra dizer a mesma coisa. Aí eu consegui prender a atenção deles. Aí daí pra frente eu fui mudando minha tática pra poder chamar a atenção. O que funciona numa sala não funciona em outra, tá? Essa é a minha experiência.
O que funciona em uma não funciona em outra. Gritar não resolve, porque muitos alunos juntos, né, 35, 30, né, eles vão falar muito mais alto do que você. Então, eu aprendi o quê? Entrar na sala e ficar quieto, né? Às vezes o gesto fala muito mais do que palavras. No começo eu me desgastava, né, tentava, né, manter o silêncio, né, eu preciso falar. Aí eu aprendi o quê? Entrar na sala e ficar em silêncio. Eu simplesmente entrava e ficava em silêncio, ficava só olhando. Aí os alunos mesmos começavam a se comunicar entre eles, cutucando, ó, respeito ao professor, o professor tá ali, tudo. E eu aprendi, né? Então, menos é mais. Enquanto menos eu falava, mais atenção eles prestavam em mim. E eu fui conseguindo trazer eles, todas as turmas eu consegui trazer, né? Desde os mais velhos da parte da manhã, como os pequenos da parte da tarde. E são totalmente diferentes, tá? O adolescente, ele entra de manhã na escola, quietinho, sonolento, até umas 9 horas, tá? Quando tá perto de dar um intervalo, eles despertam. Aí começam já a falar, e aí parece que a escola já muda totalmente de ritmo. Até o som na escola de manhã é bem baixo, sabe? Todo mundo sonolento, mas depois, perto do intervalo, aí já começa a aumentar. A gente sempre ouve, sabe? Aquele fundo, salas conversando, tudo. E eu passei muita coisa. Eu tinha, no início, eu chamava aluno por aluno, tá? Eu chamava aluno por aluno o nome completo. Aí um falava, ah, mas meu nome não é Whitney, não, é Whitney não sei o que, Silva, e no início, mas sabe o que eu aprendi? Eu não falava mais o nome. Eu simplesmente, quando eu começava a chamada, eu chamava número por número. Número 1, número 2, número 3. E a gente sabe os que estão dentro da sala, que depois você acostuma. Você sabe quem está ali, quem não está, você memoriza. Cada sala que você entra, você já sabe se está faltando um aluno ou não, tá? Isso é com o tempo e experiência. No início, você não tem muita noção quando você é novato, mas depois você acostuma. Aí você só vai àquele aluno que sempre senta perto da mesa e você pergunta pra ele, né? Ó, eu vou chamar aqui, caso você não vê que tem um amiguinho aí, você me avisa, tá? Porque aí você vai falando e vai sem problema nenhum. Aí, pra mim, foi bem mais fácil chamar por número do que por nome. Porque por nome, às vezes eles querem te corrigir, que o sobrenome tá errado, o nome tá errado, tá bom? Que mais? Por eventual sobra tudo, né? Tem eventual que ele não se dá com algumas salas, né? Porque tem alguns alunos que não vão com a cara do eventual e acabam arrumando, né, briga, né, ficam de marcação, atrapalha a aula. Então tem eventual que não entra em algumas salas, né? Ele prefere trocar. Ele fala, ó, você entra naquela sala lá que eles ficam me afrontando, aí é assim, né? Eu passei por isso em algumas escolas também. Então tinha sala que eu entrava sem problema nenhum e tinha sala que eu deixava os outros eventuais entrar como uma troca por desconforto de você lecionar sua aula, que a gente às vezes não consegue, né? Por causa de 2, 3 a gente não consegue. Outra também, nunca eu chamava aluno atenção na frente de todos, porque eu tive um professor, um amigo nosso, que ele disse assim, você coloca o aluno para fora, você vai lá fora e conversa com ele só vocês dois, né? Ele falou, de preferência você vai lá e fala no ouvido dele. Aí quando o aluno estava causando demais, eu falava assim, pra fora, né? Ó, você vai pra fora. Aí os outros já meio que davam uma amansada. Aí eu ia lá fora e falava assim pra ele no ouvido dele, ó, vamos fazer um combinado aqui. Eu só quero dar minha aula, eu só quero lecionar minha aula, tá? Então vamos fazer um combinado aqui, você fica de boa na sua, porque se você continuar atrapalhando, aí a conversa vai ser entre eu e você. E falava bem baixo isso no ouvido, né? Que eu só queria dar minha aula, eu não queria confusão com ele, eu não queria nada. Cara, ele voltava de boa, quietinho, e foi uma coisa que eu aprendi. Então nunca chamar a atenção deles na frente dos demais, porque um defende os outros. Mesmo eles estando errados ou não, ponto de vista diferente, eles vão se defender. Porque eles estão juntos desde a 5ª série, 4ª série, desde pequeno juntos. Então eu aprendi isso também com esse meu amigo professor, tá? Quem mais que eu também passei no estado também? Eventual, depois que você assina o contrato com o estado, né? Você só recebe a partir de 2 meses depois, tá? Então praticamente quando você entra, se você começar a lecionar aula no final de fevereiro para março, você só vai receber em abril ou maio, 2 meses depois. Aí você recebe o que estava lá atrás, mas você só recebe 2 meses depois. Então você trabalha 2 meses sem receber.
Agora pensa a disposição, a alegria, por isso que eu falo pra você, quem eventua a aula tem que tirar o chapéu, porque é muito difícil, tem um monte de contratempo, tem esses alunos que gostam de afrontar, que não gostam de respeitar, o secretariado que às vezes faz um pouco de descaso, de diferença, porque eu passei por isso, tá? Agora a direção, a gente não tem o que falar, toda escola, a direção trata muito bem, porque você é uma das peças principais da escola, para não manter um aluno ocupado, para substituir o professor que não pôde vir, entendeu? Então, o eventual é super importante, né? Só quem não reconhece são alguns, né, amigos de... Não vou falar nem amigos, né? Alguns professores que querem desmerecer, e o eventual não é diferente daquele que está lá, tá? Tem o concursado, né? Porque ele prestou um concurso, ele está ali no estado, ele vai ficar naquela escola que ele escolheu o tempo que ele quiser. Tem aquele professor fixo, que ele pegou a aula, a carga horária durante aquele ano inteiro, né? E tem o eventual. Então a gente fez ao mesmo tempo de faculdade. Tem eventual que às vezes tem até duas faculdades diferentes, mas não conseguiu atribuir aula naquele ano, ou ele não é concursado ainda, então ele vai eventuar aula, tá? Então a gente não tem diferença nenhuma para os professores, tá? A gente fez as mesmas faculdades, o mesmo tempo de tudo. Então a gente é igual, a única diferença é que eles estão concursados ou eles estão com aula o ano inteiro. Então o valor que eles recebem por aula é diferente do eventual, tá? E o eventual outra, se você substituir uma quantidade de aulas naquele mês, tem uma carga que bate de horas, tá? Não pode extrapolar aquela quantidade de horas. Ah, tipo, um exemplo, é 120 horas. Se você der 2 aulas a mais, não pode, você só vai receber sobre 120 horas, tá? E outra, eu vou deixar aqui na parte de baixo do vídeo que eu tava fazendo essa flor aqui, ó. Eu tava fazendo essa peônia e eu comecei a gravar sobre a vida de eventual e eu vou deixar pra vocês aí, tá? Ó, eu tava fazendo e eu vou deixar bem pequenininho no canto do vídeo aí. Então essa foi uma das minhas experiências dando aula como eventual, tá? Eventual aí pra todos, viu? Maior respeito, tá bom? Porque eu sei o que vocês passaram, o que eu também passei. Ninguém me contou, eu passei. E é isso aí, o vídeo de hoje é sobre isso, tá? Sobre a vida de eventual, o que eu passei no estado, foi as minhas experiências. Conto com vocês, para quem gostou do vídeo aí, comenta com alguém ou indica para alguém que também leciona a aula, tá bom? E é isso aí, o vídeo de hoje é só esse, tá? Até mais ver, um abraço, até o próximo.